Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos mais uma vez a mais um NutriCast, o podcast do curso de nutrição da USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Perdão. Eu, professora Emília Ishimoto, do curso de nutrição, vou bater um papo com os alunos Gabriel Marques Trovão e Enzo Marim Perego, ambos do quarto semestre do curso de nutrição da USCS. O tema de hoje é nutrição e sarcopenia, um assunto muito importante para muitas pessoas, para a qualidade de vida de muitas pessoas. Muito bem, então eu tenho aqui um roteiro de perguntas e eu vou bater um papo com os meninos. Faço uma pergunta para um, depois para outro e vou passar alguns slides. Começando pelo conceito. Pergunta número 1, Gabriel. Qual a definição de sarcopenia? A sarcopenia ela é definida atualmente como uma doença, né, musculoesquelética, caracterizada aí pela perda progressiva de força, massa e desempenho muscular. O consenso coloca a força como o principal marcador, pois essa perda de força prediz melhor a incapacidade e mortalidade do que a massa muscular isolada. Muito bem. E você me diz rapidamente como é que se faz o diagnóstico da sarcopenia nas pessoas? Na verdade, assim, tem 3 etapas, né, que seria ali os 3 sintomas, né. O primeiro seria a força muscular baixa, que indicaria uma provável sarcopenia. E quando essa baixa força ela é acompanhada também da baixa massa muscular, o diagnóstico passa a ser sarcopenia confirmada. E se além disso ocorre redução do desempenho físico, aí já é classificado como sarcopenia severa. Perfeito. Então existem tipos, né? Classes, Isso. categorias diferentes. Isso, como se fossem aí 3 etapas, né? Perfeito. Enzo, vamos para pergunta 14. Fala um pouco sobre sarcopenia e qualidade de vida que é relacionada à saúde. Certo, então tem várias áreas da vida do idoso que podem ser afetadas com a sarcopenia. Como coisas assim, mobilidade, autonomia, independência, bem-estar físico, psicológico e até mesmo o bem-estar social. Ela vai afetar das seguintes maneiras. Então, ela reduz força e a capacidade funcional. Ela aumenta o risco de quedas e fraturas também e prejudica a autonomia nas atividades diárias, aumenta o isolamento social e até mesmo a depressão. E eleva a necessidade de cuidadores e de internações. Ou seja, realmente afeta demais a qualidade de vida da pessoa, Sim, né? é outra vida. A sarcopenia ela pode ocorrer em pessoas mais jovens, mas ela é mais comum em pessoas acima de 50 anos, né? E Sim, acima de 60 é mais prevalente ainda. certo. Continuando, vamos então, Gabriel, Uhum. implicações clínicas. Por que a sarcopenia é considerada uma síndrome geriátrica? E Uhum. quais os desfechos que podem acontecer? Ela é considerada uma síndrome geriátrica porque ela resulta ali de múltiplos processos, né, que se acumulam com a idade. Então, o que vai fazer automaticamente com que o organismo tenha ali a sua redução funcional dele, né? Além disso, a sarcopenia ela aumenta o risco de quedas, fraturas, incapacidade, hospitalizações, dependência e até ali mortalidade, né? Sendo um forte preditor de desfechos negativos, né? Ou seja, resumindo, o forte na sarcopenia é perda de massa magra, ou seja, Uhum, é muito importante nós mantermos a nossa massa magra, músculos, né? uhum, Só mais uma para o Gabriel, depois eu vou para o Enzo, a 4. uhum. Etiologia, ela é multifatorial, quer dizer, a causa, né? Ela é multifatorial, é isso? Isso, exatamente. Ela é multifatorial, pois ela envolve a perda progressiva, né, das unidades motoras ali do organismo, inflamação crônica de baixo grau, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, alterações hormonais, né, que reduzem automaticamente o anabolismo da pessoa, Uhum. né, a capacidade de ganhar massa magra,
E também tem a baixa ingestão proteica, né? Que junto tudo isso combina Sim. nessas séries de fatores, né? Então, ele já mencionou alguma coisa dando a deixa para você, Enzo. Certo. Baixa ingestão proteica tem a ver com dieta. Então, é por isso que a gente está aqui, né? Nós somos do curso de nutrição. A gente vai falar um pouco sobre como a nutrição pode ajudar, não só na prevenção, como no tratamento da sarcopenia. A 11, a gente vai perguntar vitamina D e aminoácidos, que são aminoácidos, as proteínas são formadas por aminoácidos, né? Certo. Quais as evidências que existem sobre estes nutrientes no tratamento da sarcopenia? Bom, é importante falar primeiro que a vitamina D sozinha não existe nenhuma comprovação que ela sozinha funcionaria sem o acompanhamento de suplementação proteica Hum, e a prática de atividades físicas. Mas é importante dizer que os idosos geralmente eles possuem problemas renais e isso afeta diretamente na produção de vitamina D. Então, eu uhum, gostaria também de falar que, obviamente, juntando todos esses fatores, a vitamina D em falta, ela aumenta o risco do desenvolvimento de sarcopenia? sarcopenia. Eh, e é importante falar também do HMB, Uhum, que é o hidroxibutirato metilado. tá, E tem evidências moderadas de melhora modesta de massa muscular e força, sobretudo também combinado com o exercício de resistência, né? E a dose usada tipicamente é de 3 gramas por dia. Enquanto que da vitamina D é importante também ressaltar a dose, que é de 800 a 1000 UD por dia. Então, a tá. estratégia mais eficaz seria o exercício de resistência, mais a ingestão adequada de proteína e mais o HMB, né, e corrigir deficiência de vitamina D se presente. Isso foi, chegaram a essa Certo. conclusão devido a um estudo que foi feito utilizando, é que acho que vai entrar um pouco na próxima questão Tá, também, não isso que eu vou pode falar. falar, pode Pode falar, falar? pode. Tá, foi feito um estudo em indivíduos obesos e Uhum, sarcopênicos, e foi um estudo que durou durante 12 semanas, e foi utilizado a suplementação proteica e também foi utilizado a suplementação de vitamina D. tá, E ao decorrer desses estudos, eles perceberam que houve uma melhora na força muscular, no ganho de massa muscular, melhora da resistência, o desempenho físico no geral. Houve uma melhora. Só que tem uma ressalva de que foram utilizados indivíduos obesos e sarcopênicos em que a vitamina D nos indivíduos obesos ela teve uma menor eficiência. ah, tá. Ela não funcionou tão bem quanto Tá, nos indivíduos com peso normal. normal. E HMB é um suplemento também, né? É Também, também. tomado na forma Isso, de suplemento, quer dizer, sim, é um composto com aminoácidos e tomado na forma de suplementos. isso. Muito interessante, quer dizer, muito se pensava que a proteína estava relacionada à sarcopenia, mas a vitamina D já é uma coisa mais novidade, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Acrescentando, inclusive, a vitamina D, como você disse, pode ter decréscimo para indivíduos idosos, por isso que também é mais prevalência em pessoas idosas. Certo. Muito bem. Ga- Posso só complementar uma coisa Claro, que também claro. ela está diretamente relacionada com o sistema imunológico e na secreção de insulina também, o que acaba causando, Piorando o risco. piorando o risco, Ah, exatamente. perfeito. Gabriel, Uhum. classificação de sarcopenia tem assim, primária, secundária, a quinta, né? Pergunta. E aguda e Isso. crônica, é Uhum. isso? Ela pode ser classificada como primária, né? Que é quando ela é causada predominantemente pelo envelhecimento. A secundária, quando ela é consequência já de outro problema, né? Que aí entra a desnutrição, alguma inflamação do organismo ou doenças crônicas. A aguda, ela surge rapidamente após eventos como internações ou infecções, e a crônica é quando ela se desenvolve de forma lenta e progressiva ao longo dos anos. Interessante. Então, quer dizer, não é uma coisa tão simples. Você pode ter mais grave, menos grave, Isso, né? exatamente. Então, vamos aqui para a 13, Enzo. Eh, Existem outros micronutrientes ou suplementos que podem ajudar? Sim, existem.
Dois deles muito importantes nesse processo é a creatina, o suplemento, a creatina, e também o micronutriente do zinco. Falando um pouco da creatina primeiro, é importante falar que a suplementação com a creatina, ela vai melhorar a fadiga nos idosos. E também vai contribuir para uma melhora no desempenho de atividades diárias. Pode ser utilizado de 1 a 2 gramas por dia na creatina. Uhum, Em relação... e tem a parte um pouco mais técnica, pode explicar essa parte um pouquinho mais claro, teórica? Tá claro. certo. Bom, a creatina ela é um tripeptídeo, é assim que se chama, composto por glicina, metionina e arginina. 95% são armazenadas na forma de fosfoqueratina e o restante permanece na forma livre. Alguns estudos sugerem que o uso do suplemento de creatina podem aumentar o depósito de fosfocreatina, Uhum, fazendo com que aumente os níveis de adenosina trifosfato, que é o ATP. É, E tudo isso durante o ato do exercício, juntamente ao exercício, a suplementação com creatina pode ajudar muito. certo. E também falar um pouco sobre o O zinco, que zinco. é um micronutriente extremamente importante. É, Ele interfere na secreção de GH11. E ele é muito importante é, para o desenvolvimento e para a proliferação celular normal. Além disso, ele é conhecido por ser crucial para garantir uma reação imunológica adequada, como efeitos anti-inflamatórios também. Efeitos antioxidantes e também evitar autofadiga ou esse tipo de coisa, né? Ele é muito importante. Tem um estudo que foi realizado no Japão, Uhum, que é bem interessante, que ele demonstrou das proporções de sarcopenia nos grupos em que o zinco estava alto. uhum. Em que o zinco estava alto, intermediário e também baixo, né? E foram de 10 a 75%, 11 a 23% e 27 a 17% as quantidades de zinco. Respectivamente demonstrando que a importância do zinco para o paciente sarcopênico, ou seja, os que tinham sarcopenia, eles tinham quantidades menores de zinco, basicamente. Tá certo. Então, nós temos a proteína, que é um macronutriente, e nós temos o zinco, nós temos a creatina e nós temos o HMB. E sendo que tanto o HMB quanto a creatina tem a ver com aminoácidos, né? Então, de novo, como a proteína acaba sendo o centro mesmo, né? A Uhum. parte Exatamente. nutricional para não só a prevenção, como como o tratamento da sarcopenia. Perfeito. Então, vamos aqui, continuando. Como a gente está falando sobre proteína, tem mais um aminoácido chamado leucina, porque o que acontece? Nós estudamos diversos compostos. Eh, Existem inúmeros compostos proteicos, Uhum. muitos. Uhum. Alguns são estudados com mais profundidade, porque acabam se destacando mais. Então, tem, perdão, muitos aminoácidos que têm atividade muito interessante na massa magra, mas a leucina se destacou por ser mais eficaz. Não é isso, Gabriel? Exatamente. O aporte proteico em si, né, ele é essencial, né? Como a gente falou aqui diversas vezes, mas a leucina especificamente, né, ela é um aminoácido que ela aumenta essa síntese proteica, né? Então a leucina, aliado ao aporte proteico adequado, seja ali por fontes animais, suplementações como whey protein, junto também aliado ao treino de resistência, né? Essa combinação vai demonstrar aí benefícios superiores, né? Porque basicamente a leucina é um aminoácido que aumenta a síntese proteica, né? Então, combinado a um bom Certo. aporte proteico, é um combo bom, né, para você fazer um tratamento para sarcopenia. Ou seja, se você tem um aminoácido que estimula a síntese proteica, né? Isso foi evidenciado na leucina. Então a gente vê inúmeros estudos focando só na leucina. E já tem muitas pessoas que tomam creatina Uhum. e leucina, por exemplo, tá? Certo. Como também a pessoa pode tomar whey protein, enfim, existem vários tipos de suplemento nutricional, mas o whey protein já não é tão direcionado à questão da sarcopenia quanto a leucina. Então a ciência é para isso, né? Para apontar os
compostos mais específicos, né? Uhum. O whey protein é tirado do soro do leite e não tem este aminoácido leucina. Então, perante uma diversidade de tipos de proteínas, a ciência vai estudando e vai colocando aqueles mais específicos que são evidenciados nos estudos, o que é muito bom para as pessoas. E por quê? Principalmente porque a idade das pessoas está aumentando, né? Uhum. Então, a massa magra é uma condição que já está mais do que comprovado com sarcopenia ou sem sarcopenia, que está mais do que comprovado que manter a massa magra é importantíssimo para a qualidade de vida. Uhum. Prevenção de quedas, força, etc, etc. E sobre, Enzo, pergunta 15. Certo. Existe algum impacto socioeconômico e de saúde pública? Tem algum custo? Sim, com certeza. Porque, considerando que a maior parte das pessoas, a maior parte não, mas considerando que hajam mais pessoas com sarcopenia, vai haver um aumento da dependência, custos e hospitalidade, hospitalidade, Custo hospitalar. hospitalares, isso, perdão. Imagina. E também da mortalidade. Alguns dados estatísticos que são muito importantes. Certo. Alguns estudos recentes. Idosos com sarcopenia têm de 2 a 3 vezes mais riscos de queda, aumentando o custo hospitalar. E o tempo de internação ele vai ser, em média, de 3 a 5 dias maior em pacientes sarcopênicos, certo? Uhum. E existem algumas ações... e os custos globais disso tudo também, eles ultrapassam, assim, números elevadíssimos, né? Aham. Existem algumas ações públicas sugeridas, né? Como, por exemplo, alguns programas comunitários de exercício de resistência para ajudar as pessoas. E também existe a triagem precoce, né? Que seria como diagnosticar, tipo, força de preensão, né? A velocidade Perfeito. da marcha. Tá certo. Tem mais outras questões falando disso Então, também. por exemplo, para saber se a pessoa está com um risco de sarcopenia, né? Está com, por exemplo, 50 anos. A força de preensão é um aparelhinho muito simples Isso, que você faz o teste sim. e até onde você consegue, né, fazer, dependendo da apertar. força. E também a marcha. A Isso. pessoa que está com uma marcha muito lenta para aquela idade, porque já existe tudo um padrão, né? Sim. Que se espera que uma pessoa nessa faixa etária percorra tantos metros em tantos segundos. Eu acho que é Existe. a partir de 0,8 milissegundos que a pessoa pode ser considerada. É um padrão. Aí, se a pessoa faz esse percurso muito lento, já é um sinal, né? E por aí vai. E você falou uma coisa muito importante, que é sobre essa parte de impacto para a saúde pública, né? Certo. Uma pessoa que não tem essa visão, né? É idoso e não tem essa visão, não se cuidou, talvez essa pessoa seja sarcopênica, não sabe, ela cai, sendo que é muito mais comum em mulheres idosas do que homens idosos, porque o homem tem mais massa magra e Certo. ponto, né? E em Uhum. qualquer idade ele vai ter mais massa magra. Então, a prevalência de queda é muito mais feminina do que masculina em idosas do que idosos. Uma internação, a idosa caiu, quebrou o osso do quadril, 4 meses, Não é muito tempo. entende? Uhum. Sim. Então, o hospital fica lotado. Mesmo que ele fale assim, não. Vamos operar e depois a senhora se recupera na sua 1 semana, 2 semanas, no mínimo. E a qualidade de vida, né? Eu gostaria de citar alguns exemplos que eu Uhum. já até mesmo já presenciei na minha família e tudo mais, de que não só custos hospitalares, assim, no hospital em si, mas como, por exemplo, custos de serviços públicos, assim, de às vezes a pessoa não conseguir voltar a andar, a pessoa ficar internada dentro de casa, por exemplo, recebendo enfermeiros, equipamentos. Na sua família? Já Na- aconteceu com a minha avó, isso. Ai, Ela ai, ai. caiu e ela acabou, não conseguiu mais voltar a andar e tudo mais. Ela Ela ficou ficou na cadeira internada. de rodas. Sim. Pro resto da vida? Não, ela ficou numa cama mesmo, assim, não conseguia... Ela ficou confinada ao leito pro porque, resto da vida. porque afetou psicologicamente e Ai, tudo nossa, mais. foi grave. Então, e existe todo um custo, assim, do hospital, né? De oferecer os Sim. medicamentos, de oferecer Os coisas... profissionais. Os profissionais, né? Fralda, esse tipo de coisa, né? Nossa, olha só. Sim.
Realmente é muito, assim, não é que cai, despenca a qualidade de vida, Muda né? completamente. Não só da pessoa que Isso. passou por esse problema, que caiu, mas como das pessoas ao redor que Os, estão os cuidando, que os cuidadores. cuidam, E a Isso. a minha família também família. teve, inclusive, um caso parecido, né? Na sua? Isso, foi com a minha avó, mesma situação. Começou ali apresentando muita queda, caía na rua, caía em Ela? casa, isso. Olha só. E aí sempre foi uma pessoa que nunca foi ativa, né? Nunca Sim. Ah, tá. fez atividade Sedentária. física, isso. Também nunca teve ali uma dieta balanceada, então foi uma junção de fatores aí pra... Ela foi internada? Foi internada hoje, inclusive, ela tá numa clínica, né? Num lar de idosos, porque ela parou de andar também, né? Ai, De olha cadeira só. de rodas. então- Incrível. E olha, a gente nem combinou, hein? Os dois casos, dos dois entrevistados aqui, a gente nem combinou. E, inclusive, eu acabei de falar, mulher. Mulher cai Mulher. mais. Uhum. Idosa cai Sim. muito mais. Infelizmente, né? Então, daí a importância das pessoas saberem, né? Por isso que é bom a Sim. gente conhecer esse assunto, porque vocês um dia, eu também, né? Vamos precisar desse conhecimento. Uhum. Enquanto que talvez as suas avós não sabiam. Não é Exato. verdade? Sim. Então, realmente, não só por uma questão de custo, mas qualidade de vida é prevenção, né? E a atividade física é fundamental. Quer dizer, não adianta só você fazer a dieta, proteína, etc., se você não faz musculação. Sim. Você tem que Uhum. fazer as duas coisas, não é isso? Isso. Inclusive, meu avô, ele tem quase 15 anos a mais que minha avó, né? Meu avô tem Uhum. quase 100 anos. E anda, meu avô faz Olha, pilates, é fazia ativo. natação. E ela está Pois na é. clínica. Ela tá na clínica, ele também acabou sendo internado na clínica, mas por problema psicológico, né? Ah, tá. Já é outra questão, mas Tá. hoje ele ainda se mantém ativo. Mas continua Fisicamente ativo. ativo, gosta de limpar as coisas, fazer faxina, Ah. faz pilates, fazia natação por muito tempo. Nossa, isso é ótimo, né? Sim, Isso, com Então, certeza. isso realmente são duas coisas, já é um consenso na ciência no mundo inteiro: nutrição e atividade física, Sim. Uhum. né? Sim. Então tá, continuando, Gabriel, a pergunta 7 fala sobre suplementação proteica. Tem alguma recomendação específica por Uhum. quilo de peso? Tem sim. Para idosos saudáveis, né, a recomendação é de 1 grama a 1,2 grama quilos por dia. Já para os idosos mais frágeis, né, que estão ali com doenças crônicas agudas, é de 1,2 a 1,5 grama quilo. Tá certo. Quer dizer, se a pessoa tem mais alguma coisa? Não só isso, é porque, né, só complementando, Aham. caso a pessoa tenha um caso mais grave, né, consequentemente, ela vai ter ali um maior catabolismo, né? Ah, Um maior sim, com catabolismo. certeza. Vai precisar Isso, mais. exatamente. Vai precisar Então, mais. consequentemente, vai precisar de mais proteína, né? Então, como você falou, tem o idoso frágil, né? Uhum. Isso é uma terminologia científica. Né? Uhum. Ah, não, ele é frágil. Não é que você está chamando ele de frágil. Não, Tem a exatamente. síndrome da fragilidade do idoso. Então, Sim, o idoso ativo é outro caso. O frágil é aquele que tem uma doença crônica e é Uhum. sedentário, Exato. né? Então, esse realmente vai precisar de mais proteína Uhum. do que aquele que pratica e é ativo. Então, de novo, a gente sempre vai cair na questão de ser ativo, sempre, independentemente da idade. Certo. Então, vamos, Enzo, falando em fragilidade, a 16 fala justamente sobre isso. Sarcopenia e fragilidade. Tem uma relação que é a síndrome da fragilidade. Fala um Sim. pouco sobre isso. Bom, então, a síndrome da falando de sarcopenia e fragilidade, Uhum. né? Ambas envolvem a perda de força, primeiramente, o declínio funcional e o maior risco de quedas, né? Ou seja, fica mais fácil da pessoa cair, se machucar e os danos serão maiores. E a sarcopenia, ela é um dos componentes centrais da fragilidade. E existe uma diferença conceitual de um cara chamado Fred et al. Aham, Isso, E colaboradores. E assim, a fragilidade clínica, ela a síndrome clínica, né, de fragilidade, ela é Certo. caracterizada por alguns critérios. Calma aí, deixa eu só pegar aqui esses critérios, que eles são muito importantes. Uhum. Tá, vamos lá. Então, a perda de peso não intencional é um deles, Uhum. já é um indício muito forte. Certo. Exaustão, A certo? pessoa se cansa fácil. Sim, sim. A baixa força de preensão, que precisa ter um Aham, mínimo naquela certo. atividade. Um teste. Isso. A lentidão da marcha, igual a gente havia Certo, citado. é outro teste. E a baixa atividade física.
né? Então, a pessoa sedentária tem mais risco, com Tem certeza. muito mais risco, Né? né? E isso é a fragilidade, né? E a sarcopenia ela é definida pela redução de força muscular mais baixa massa ou qualidade muscular. Tá certo. E se for um idoso que é sedentário e tem uma outra doença, diabetes, é cardíaco, Se torna a mais difícil. situação vai É. piorando, né? Então, Sim. esses critérios que você falou, deu tudo positivo. Marcha lenta, a força de preensão foi considerado baixo. Sim. Todos esses fatores vão caracterizar a síndrome da fragilidade, né? Sim, sim. E está relacionado totalmente com a sarcopenia. Então, uma está relacionado com a outra. Isso. E então, a força de preensão palmar é um instrumento, né? Isso. A gente devia Isso. ter colocado uma foto, mas é muito simples. É um instrumento que a pessoa faz uma força, né? Ele é tipo um quadradinho assim, Isso. né? Aqui perto, sim, E isso. aí vai mostrando, tem um medidor que mostra Isso. o grau da força que a pessoa tem, É em né? quilos, mostra em Em quilos. quilos. Então, Isso. a pessoa já sai na hora o resultado. É um Sim. teste muito simples. É. A marcha também é um teste muito simples. É muito fácil diagnosticar. Sim. né? Ele é usado, essa apreensão palmar, Aham. justamente por ele ser muito fácil, rápido e até mesmo barato, né? Um procedimento com uma... Assim, ele não vai oferecer nenhum risco, ele é muito fácil de ser feito ali, pode ser feito por qualquer um, né? E existe os cortes, né? Que seria basicamente o mínimo de força que tanto homens e mulheres teriam que ter. Um ponto de corte. O ponto de corte, isso. Tá. O ponto de corte nos homens é de 27 quilos e o das mulheres é de 16 quilos. 16 quilos. Então, a partir disso, já já se tem uma ideia. Isso, abaixo disso seria sarcopenia. Certo. Assim, sugere improvável, né? Não é bem que seria, mas sugere. Tá certo. Então, Gabriel, a pergunta 8 fala sobre combinando intervenções, né? A suplementação nutricional, ela deve ser combinada com atividade física? Uhum. Com certeza ela deve ser combinada à atividade física, né? Porque ali a gente pode até entrar no campo ali voltado até para atletas, porque tem uma questão muito famosa ali no meio da musculação, por exemplo. Quanto mais a gente treina, mais o nosso organismo cria receptores que favorecem o anabolismo. E para o idoso não vai ser diferente, ainda mais esse idoso que já está tendo ali um catabolismo, vai ser muito importante para ele alinhar a suplementação com o treino de resistência, né? Porque esse treino vai gerar receptores que vão favorecer o anabolismo, que junto com a suplementação e o aporte proteico necessário vai ser um combo para ele, né, ter um tratamento adequado. Seria interessante ele ir um nutricionista e um educador Isso. físico? Isso, exatamente. Esse processo vai meio que aumentar a sensibilidade do músculo para a proteína, né? Então vai favorecer ali um anabolismo. Tá certo. E quando você fala treino de resistência, é musculação? Musculação, isso, exatamente. Tá. Que É um outro meio de falar. Isso, também. treino de resistência, treino de alta intensidade. Aquele Isso, pegar o halter, como é que é? O pezinho, né? Tem um Isso. pezinho. Que são treinos ali que gerem ali a hipertrofia, né? Tá certo. Não só, óbvio que a parte de exercícios, por exemplo, cardio, né? Também vai ser muito importante na questão do coração do indivíduo, mas aí já não é a questão voltada para a sarcopenia. Mas tem a vantagem também de ser bom para o coração. Isso, de qualquer forma vai ser bom alinhar o exercício de resistência, né? Falar de uma forma mais prática, alinhar o exercício anaeróbico com aeróbico. Certo. Então é o cardio junto com a musculação ali, é o combo para você ter uma boa combinação de Isso. exercícios, mais a nutrição, aí fechou. Sim. Isso, que aí você consegue ter a parte cardiológica boa e a parte anabólica também boa. Sim. Então vai ser duas vertentes ali que só vão favorecer o idoso. Perfeito. É importante ressaltar que também sempre acompanhado de um bom profissional, para que os exercícios sejam feitos de maneiras a fortalecer, Corretas, né? Fortalecer o músculo e não atingir alguma articulação, algo do tipo. Sim. Forçar demais. Forçar demais pode romper algum tendão, Isso. aí pode ir para o outro Isso. lado, é Sim. verdade. Com certeza a orientação de um profissional. E, Enzo, a 18 fala sobre a mensuração da massa muscular. Então, assim, há muitas pessoas, independentemente da idade, mas idosos particularmente, estão preocupados, porque acho que é isso. Todo mundo fala que idoso tem que tomar cuidado, Sim, né? sim. Então, eles estão preocupados. Existem métodos alternativos para medir a massa muscular?
Existe a bioimpedância, né? Então ele é um método acessível que ele estima a massa muscular por análise elétrica. É útil em triagens, irradiação e baixo custo, basicamente, né? Tá. Assim, baixo custo pro idoso que vai seja num nutricionista ou seja num médico, Certo. Porque certo? existem métodos muito caros, né? Assim, sim, isso. Muito mais caros. Tem a circunferência da panturrilha também, que é Tá. simples e recomendada para ambientes que não têm equipamentos, como a bioimpedância, por exemplo. Perfeito. E o ponto de corte seria, por exemplo, 31 centímetros, né? Só dando um exemplo desse da panturrilha, né? Tá, Que tá. indica baixa massa muscular. Ou seja, se a pessoa tem dificuldade para comprar um aparelho de bioimpedância ou tem dificuldade para pagar uma academia, ela pode pegar a panturrilha, que é a batata da perna, né? Isso. A parte mais gordinha, pega uma fita métrica e mede 31, deu 29, pronto. 29 Uhum. está com risco, A gente Uhum. pega não é? baixa massa. Ou seja, muito simples e fita métrica, você pode até pedir doação se a pessoa não tem, né? Sim, Quem é que não sim. consegue comprar uma fita métrica? Uhum. Então, pega uma fita. Então, isso é um dado muito interessante Uhum. para as pessoas fazerem em casa, né? A Uhum. pessoa tem circunferência da panturrilha acima de 31, já pode ficar mais sossegada, né? Uhum. Porque tem lá uma reserva, é um indicador. Mas você falou de outro teste muito importante, que é a bioimpedância. Sim. E que a nutrição usa bastante, nutricionista usa muito, médico do esporte usa muito, educador físico usa muito, porque a bioimpedância, você tem um dado fidedigno, um dado que você pode confiável, Sim. de quanto que a pessoa tem de massa magra, né? Isso. Isso todo mundo quer saber, né? Sim. Uhum. E isso já sai também quanto que a pessoa tem de gordura, Uhum. né? E aí a gordura tem tudo uma faixa de acordo com o sexo, de acordo com a idade, né? Sim. Então a bioimpedância a gente aprende na nutrição, na faculdade, e Sim. com o tempo as pessoas ficam sabendo que o nutricionista sabe fazer bioimpedância, estão procurando. Então, Isso. uma coisa bem assim, rapidamente, falar para vocês. Nós estamos fazendo um projeto de extensão, né? Certo. Vocês estão aqui por conta de um projeto de extensão. A USCS tem a Uni Mais, Uhum. que é como se fosse a faculdade de terceira idade para idoso, Uhum. né? Só que em São Caetano, pessoas acima de 50 já podem frequentar, Uhum. né? Uhum. E na Uni Mais, a gente foi fazer bioimpedância lá, Certo. né? Como projeto de extensão, Uhum. tá? No próximo semestre, se vocês quiserem, a gente pode conversar. Tá. Então, os idosos têm mais ou menos 600 idosos. Nós fomos lá e não conseguimos ir em todas as salas. A gente, em 2 salas, já tem 100 na fila de espera, mais ou menos, tá? Então, os idosos, vamos dizer assim, a classe média, sabem o que é bioimpedância. É incrível. Eles sabem o que é bioimpedância. Uhum. Ou então, eles falam assim, o que é bioimpedância? É para medir a massa magra. Também sabem o que é massa magra. Uhum. Ou então, se você falar músculo, eles sabem que músculo é Sabe. importante. Eles sabem, Uhum. né? As pessoas leigas sabem a importância da musculação, a importância da massa magra, e a bioimpedância, que é um método mais confiável, porque traz o resultado de quanto que a pessoa tem de massa magra, massa gorda e idade metabólica, é muito interessante. Uhum. Então, eles estão na fila de espera, e aqueles que já fizemos, apresentou um resultado assim, não muito satisfatório, já está querendo marcar na clínica de nutrição, né? Que nós temos a clínica de nutrição, atendimento gratuito para a população, e já estão querendo marcar como é que eles fazem para aumentar a massa magra ou diminuir a massa gorda, né? E porque é uma preocupação, porque já é fato, está relacionado à qualidade de vida, né? Exatamente. Muito interessante. Então, realmente, a população está sabendo cada vez mais sobre esse assunto. Muito bem, Gabriel. A nona, intervenções terapêuticas. Quando a gente fala sobre como fazer para melhorar a questão da sarcopenia. Uhum. Fala um pouco. Cai em cima também daquela questão que a gente conversou, né? Que os 2 pilares não farmacológicos do tratamento são o treinamento de força ou resistência, né, que seria a musculação, e a nutrição adequada.
Como eu até falei anteriormente, o treino vai melhorar a força, vai estimular a hipertrofia, vai fazer com que o organismo crie receptores que favoreçam o anabolismo e também a nutrição vai fornecer o substrato necessário para manter o anabolismo, né? Tá Que é certo. aquele tópico do aporte proteico que a gente conversou. E também com a ajuda dos micronutrientes, né? Isso, exatamente. Vitamina D, o zinco. Isso, muito importante também não só calcular os macronutrientes, né, como a proteína, mas também ter uma boa oferta ali de micronutrientes, principalmente, por exemplo, a vitamina D, o magnésio, o zinco, né? Magnésio, não falamos do magnésio, certo. tá Magnésio certo. também Certo. bem importante Outro. porque auxilia na recuperação muscular também. Também ajuda na síntese proteica. O magnésio também é um ótimo suplemento para o idoso estar consumindo. Pelo jeito, o Gabriel sabe muito bem que tá falando, porque você pratica, não precisa nem Isso, perguntar, né? pratico, aham. Você também pratica musculação? Pratico, Os pratico. dois praticam, né? Sim. Então estão Uhum. bem familiarizados com esse assunto Conhecidos com o tema, de força, de treino. até de proteína e hormônio, que acaba que eu sou fisiculturista ainda, né? O Enzo ainda... Olha, é, fisiculturismo, você não me falou nada. Olha só, uma coisa importantíssima. O Gabriel, fisiculturista. Participa de concurso, essas coisas? Participo. Olha Fui só. campeão paulista, fui Ó, vice-campeão Vocês brasileiro. não me falam nada. Sim. Olha só. Até- Quando, Gabriel? Quando? Você disse quando eu competi a última vez? Última Não, vez? que você foi campeão. Em julho. Nossa. Julho eu fui campeão paulista e vice-campeão brasileiro. Brincadeira. Lá em Curitiba. Então acaba que a gente sabe um pouquinho desse conhecimento de proteína, Curitiba. nutriente, isso. Olha que bacana, hein? Que bacana. Então, acho que esse assunto caiu certinho para vocês dois, Certinho. hein? Sim, sim. Olha Como uma que- luva. Que bacana. Uhum. É não só a experiência que vocês têm na família, que vocês relataram, Aham. como também a experiência que vocês vivem. Então, vocês já estão no caminho certo da prevenção. Sim. Não só Exato. com a atividade, como também na nutrição. Uhum. Né? Quer dizer, vocês uniram o útil ao agradável. Certo. Perfeito. Então, vamos agora. Só para reforçar um pouco, Enzo, a 19, o significado de velocidade de marcha. Quer dizer, a gente falou de caminhada. O termo correto seria velocidade de marcha. Seria. Tá. O termo correto seria. E é basicamente um indicador de performance física global. Ele reflete a força, o equilíbrio, a coordenação e o risco de mortalidade, inclusive. E o ponto de corte, o que a gente está falando da velocidade de marcha, seria 0,8 metros por segundo, na verdade. Então, a gente já tem uma referência para a idade da pessoa e o sexo, né? A Isso. pessoa tem que percorrer tanto por tanto tempo, e é muito simples também esse teste. Sim, né? sim. Então, eu acho que a gente está muito bem munido de conhecimento e de instrumentos para ajudar a população. Né? Eu acho que é um trabalho muito importante da área do educador físico e da área da nutrição. Uhum. Vocês dois que praticam, vocês devem ter tido alguma orientação de especialista? Sim, sim. Sim, já. Né? Assim, você não foi na academia e falou assim, eu vou fazer isso. Sim. Não, sim. tem Alguém sempre deve um ter professor. Sempre tem que ter orientado. ali Sim, uma sim. E o seu é orientação. mais específico Sim. ainda, né? Acaba, no meu caso, por exemplo, tem um treinador para o treino, né? E tem o nutricionista que passa ali a questão da dieta também. Então é sempre bom você procurar um profissional ali bem capacitado, que vai te Certo. orientar, né, corretamente, né? Uhum. Pra você também não fazer o trabalho ali às cegas, né? Certo, Que aí pode até acabar prejudicando a situação. tá certo. Então sempre é importante manter um bom Você pode descobrir cobrir um santo e acabar descobrindo outro. Então, Isso. é a importância do apoio dos profissionais. Sim. Com certeza, eu sei que o Gabriel toma suplemento. O Enzo também toma suplemento proteico? Então, whey protein apenas. Você usa o whey protein. Sim. Muito conhecido pela população. Então, realmente, a junção dos dois é o melhor, Isso, né? Sim. exatamente. É o melhor. Então, a gente está falando aqui de ganho de massa magra, mas também tem tudo a ver com a prevenção da perda acentuada de massa magra. E, Gabriel, o termo dinapenia, pergunta 10, seria o quê? Ela é basicamente um fenômeno que acontece quando a perda da força ela é superior à perda da massa magra, né? Então ela ocorre de forma desproporcional. Tá.
né? E é um fenômeno importante porque a força é um preditor mais forte do risco clínico do que propriamente a massa muscular. Então, na avaliação da força, é muito importante se ocorre uma dinapenia, Uhum, porque vai ser importante ali para o diagnóstico da sarcopenia. Então, é tá quando certo. basicamente a força muscular ela ocorre numa maior proporção do que a perda de massa magra, Ou seja, então a pessoa que é um fator que a pode estar mais, ocorrendo a sarcopenia ali. Isso. agravando A a sarcopenia. sarcopenia. Então, a Isso, pessoa exato. tem sarcopenia e pode também ter uma dinapenia, né? Isso. Que também é fácil de ser diagnosticado. E nós temos agora, para fechar, Enzo, com chave de ouro, Uhum. prevenção, né? E perspectivas sobre esse quadro todo importantíssimo sobre a sarcopenia. O que você diria? Bom, eu acho que o objetivo da prevenção da sarcopenia seria manter a função muscular durante o curso da vida, né? Retardando esse declínio no envelhecimento, basicamente, né? Ou dessa perda de massa muscular. Porque a perda vai acontecer de qualquer maneira, o que não pode acontecer é a perda notável ao ponto de prejudicar ao extremo a sua vida, né? E, e por que tem que começar antes da velhice, essas Uhum, prevenções, né? certo. Então, a perda muscular, ela inicia-se após os 30 anos. Ah, E ela importante. acelera depois dos 60. Então, quanto antes começar, melhor vai ser. Olha só, interessante. Isso. E intervenções precoces, elas com certeza vão preservar melhor essa massa muscular. Bom, e as ações essenciais na prática diária, assim, né, clínica, seria o treinamento de resistência, igual a gente já disse, que é a Uhum. principal intervenção, seria uma das melhores, assim, tipo, praticar atividade física, se manter ativo. Certo. Não apenas o treino de resistência, mas qualquer atividade que seja possível dentro das limitações anatômicas e fisiológicas do idoso. Adequação proteica diária, basicamente. Então, como o Trovão tinha dito, né? Pode ser de 1 a 1,6 gramas por quilo de peso Aham, corporal por dia. certo. Até 2, né? E também a correção de algumas deficiências nutricionais. Então, zinco, magnésio, vitamina D, enfim, várias diversas Certo. vitaminas A, enfim. Seriam as principais prevenções, melhores maneiras de certo. prevenir. A- Um sempre aliado ao outro, né? A parte nutricional e a parte da atividade física, Isso. né? E com isso, com certeza, as pessoas vão ter melhor qualidade de vida. Mas não é para se preocupar com isso com 60 anos, é para se preocupar com Antes, isso isso. antes, como Exato. vocês, né? Exatamente, Que estão no isso. caminho certo, fazendo Exatamente. atividade física. Uhum. E estudando nutrição, Uhum. né? Uhum. Então, realmente, estão mais do que no caminho certo. Eu acho que a gente cobriu bem este assunto, né? Uhum. E achei, assim, extremamente interessante também o fato de vocês dois praticarem o treino de resistência, né? Uhum. Um é fisiculturista, né? Quer dizer, eu acho que vocês têm tudo para no futuro até, quem sabe, atuar nessa área, porque eu vou dizer para Uhum. vocês, há muito interesse, tá? Certo. E Sim. o que acontece? A gente tem pessoas se aposentam, tem lá o seu dinheirinho, depois elas querem o quê? A saúde é tudo nessa hora. Qualidade de vida. Sem a saúde, ela não vai ter qualidade de vida. Vão Sim, procurar sim. profissionais. Uhum. Então, os profissionais que vão ajudá-la a manter. E um fator essencial para essas pessoas é prevenção de sarcopenia ou tratamento, porque pode ser que elas já estejam com sarcopenia e não saibam, Uhum. sabe? Exatamente. Então, é algo extremamente interessante, até para vocês, né? Quem sabe no futuro, né? Uhum. Porque o mercado tem realmente muito interesse. Olha, agradeço muito a vocês. Obrigado. Muito a Oh, você. obrigado, prof. E encerramos aqui com um brinde para os usuários. Nós temos aqui um QR Code de um e-book com tudo isso que a gente falou e mais um pouquinho, a parte técnica, com os outros componentes, além dos dois, né? Uhum. Os outros componentes do grupo estão
está tudo aqui, o link, o QR Code, e nós temos a clínica de nutrição, caso haja interesse, né? Sempre que a gente aborda este assunto, seja na Unimais, seja numa sala de aula, seja fora da universidade, as pessoas falam assim: ah, vocês têm a clínica de nutrição, quanto é? Não, é grátis, a população está convidada, e aí vai crescendo também o interesse de ser acompanhado na clínica de nutrição, porque Uhum. nutrição hoje não é só emagrecer. Antigamente, nutricionista, você precisa emagrecer, era isso. Hoje é muito mais do que isso. Sim. Olha a prova disso, Uhum. né? 2 alunos super envolvidos na questão da atividade física. Muito obrigada e estamos à disposição. Caso tenham perguntas, nós temos o link também do contato e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Passamos de 30 minutos. Ai, que bom.